Faz dias que eu não consigo sair da cama. Não é só pelo corpo fraco ou pela febre que insiste em voltar. É como se algo tivesse quebrado dentro de mim. Como se minha alma tivesse ficado presa no momento exato em que tudo desmoronou. Talvez contar o que aconteceu ajude. Ou pelo menos alivie o nó que se formou no meu peito desde aquela noite. Eu tenho 24 anos. E até uma semana atrás, eu achava que estava noiva do homem mais gentil que já conheci. Nós nos conhecemos no colégio. Eu tinha 15 anos. Ele, 17. Começou como aquelas amizades bobas. Troca de olhares no corredor, bilhetes escondidos no caderno de matemática. Logo nos tornamos inseparáveis. Passamos juntos pelas fases mais confusas da adolescência, formatura, primeiro emprego, mudança de cidade. Crescemos como casal. Durante todos esses anos, passamos por altos e baixos, como qualquer relacionamento longo. Mas a base sempre foi o respeito. Era o que eu mais admirava nele. Mesmo quando brigávamos, ele nunca levantava a voz. Sempre dizia que preferia conversar do que machucar. E eu acreditava nisso com cada parte de mim. 2 anos atrás, tivemos uma conversa séria. Aquelas conversas que você acha que só vê em filmes. Estávamos sentados na varanda de casa, tomando café num domingo de manhã. Ele disse que pensava muito no fato de que nunca tivemos experiências com outras pessoas, que era estranho ter encontrado o amor da vida tão cedo e não saber como seria com alguém diferente. Eu admiti que às vezes também pensava nisso. Não por insatisfação, mas por curiosidade natural. Foi aí que surgiu a ideia de um acordo. Um passe livre, com regras bem definidas. Nada emocional, nada com amigos em comum, nada dentro de casa. E, acima de tudo, honestidade. Se qualquer coisa estivesse prestes a acontecer, o outro tinha que saber antes. Sem segredos, sem mentiras. Achei que aquilo era maturidade. Achei que estávamos nos permitindo crescer com liberdade. Mas agora percebo quanto eu estava me enganando. A primeira rachadura apareceu 1 ano depois do acordo. Eu estava numa fase difícil. Faculdade puxada, 2 estágios ao mesmo tempo e problemas na minha família que me sugavam. Estava exausta. Faz dias que eu não consigo sair da cama. Não é só pelo corpo fraco ou pela febre que insiste em voltar. É como se algo tivesse quebrado dentro de mim. Como se minha alma tivesse ficado presa no momento exato em que tudo desmoronou. Talvez contar o que aconteceu ajude. Ou pelo menos alivie o nó que se formou no meu peito desde aquela noite. Eu tenho 24 anos. E até uma semana atrás, eu achava que estava noiva do homem mais gentil que já conheci. Nós nos conhecemos no colégio. Eu tinha 15 anos. Ele, 17. Começou como aquelas amizades bobas. Troca de olhares no corredor. Bilhetes escondidos no caderno de matemática. Logo nos tornamos inseparáveis. Passamos juntos pelas fases mais confusas da adolescência. Formatura, primeiro emprego, mudança de cidade. Crescemos como casal. Durante todos esses anos, passamos por altos e baixos, como qualquer relacionamento longo. Mas a base sempre foi o respeito. Era o que eu mais admirava nele. Mesmo quando brigávamos, ele nunca levantava a voz. Sempre dizia que preferia conversar do que machucar. E eu acreditava nisso com cada parte de mim. 2 anos atrás, tivemos uma conversa séria. Aquelas conversas que você acha que só vê em filmes. Estávamos sentados na varanda de casa, tomando café num domingo de manhã. Ele disse que pensava muito no fato de que nunca tivemos experiências com outras pessoas. Que era estranho ter encontrado o amor da vida tão cedo, e não saber como seria com alguém diferente. Eu admiti que às vezes também pensava nisso. Não por insatisfação, mas por curiosidade natural. Foi aí que surgiu a ideia de um acordo. Um passe livre, com regras bem definidas. Nada emocional, nada com amigos em comum, nada dentro de casa. E, acima de tudo, honestidade. Se qualquer coisa estivesse prestes a acontecer, o outro tinha que saber antes, sem segredos, sem mentiras.
Achei que aquilo era maturidade. Achei que estávamos nos permitindo crescer com liberdade. Mas agora percebo o quanto eu estava me enganando. A primeira rachadura apareceu 1 ano depois do acordo. Eu estava numa fase difícil. Faculdade puxada, 2 estágios ao mesmo tempo e problemas na minha família que me sugavam. Estava exausta. Um dia, cheguei em casa e ele me recebeu com carinho. Preparou um chá, me ofereceu colo. Quando me pediu intimidade naquela noite, eu disse que não estava bem. Ele entendeu como sempre fez. Me ajudou a deitar, ajeitou meu travesseiro, acariciou meu cabelo até eu adormecer. Mas quando acordei, ele não estava mais comigo. O som da TV vinha da sala. Fui até lá em silêncio, sorrindo, pensando em assustá-lo com um bu bobo. Quando cheguei perto, parei. Ele estava em um site de videochamadas. Não era só um vídeo qualquer, era ao vivo. Ele interagia e sorria, como se fosse algo comum, como se eu não estivesse ali, a poucos metros. Aquilo me destruiu. Discutimos muito naquela noite. Eu chorei tanto que mal conseguia respirar. Ele disse que não considerava aquilo traição, que não era com alguém real, que só estava tentando aliviar o estresse. Eu disse que não importava, que uma tela ou uma pessoa eram iguais quando o que quebrava era a confiança. No fim, depois de muita conversa, decidi perdoar, ou pelo menos tentar. Redefinimos os limites, reafirmamos nossas promessas. Ele disse que nunca mais cruzaria nenhuma linha. E por um tempo, cumpriu. 1 ano inteiro, sem deslizes. Ele se dedicava mais, ajudava nos meus trabalhos da faculdade, me levava café durante as madrugadas de estudo, fazia surpresas simples, como um bilhete na geladeira ou um jantar no fim de semana. Até brincava dizendo que estávamos no nosso melhor momento. Mas aí veio o ano novo, e com ele, o início do fim. Logo no dia 1º de janeiro, acordei com uma dor no corpo, garganta arranhando e uma tosse que parecia rasgar meu peito. Febre, calafrios. Achei que fosse só um resfriado, mas a cada dia piorava. Ele foi um anjo, me levou ao médico, comprou remédios, me fez sopa. Em uma noite, vendo que eu não conseguia relaxar, me ajudou a tomar um banho morno para aliviar o peito. Depois me colocou na cama, colocou um filme leve e ficou ao meu lado. Antes de dormir, ele me perguntou se eu me sentia melhor. Eu disse que sim, mas ainda estava muito fraca. Ele sorriu, me deu um beijo na testa e disse: "Tudo bem, só quero que você fique bem." E eu dormi, com a cabeça no peito dele, ouvindo o coração que até então eu achava que batia por mim. Menos de 1 hora depois, fui acordada com ele me chacoalhando, nervoso, tremendo. Eu estava tonta, ainda com febre, mal entendi o que ele dizia. Até que as palavras fizeram sentido. Ele tinha começado a conversar com uma mulher que o adicionou no Facebook. Era tarde, eu estava dormindo e ele... aceitou. Ela sugeriu uma videochamada. Ele aceitou. E no meio disso, ela gravou imagens comprometedoras e estava agora ameaçando divulgar tudo para a família e os amigos dele, a menos que ele pagasse. Ele me acordou para saber o que fazer. Me acordou, doente, em crise, porque queria ajuda para sair da enrascada que ele mesmo escolheu entrar. Eu não chorei. Não naquele momento. Só olhei para ele e disse: "Espero que ela mande, porque é isso que você merece." Saí de casa. Peguei meu casaco e fui embora. Passei a noite no carro, estacionada perto de um posto 24. Fiquei ali, olhando para o vazio, tentando entender como alguém tão próximo podia ser tão frio. Não foi só o ato em si. Foi a traição no momento em que eu mais precisava dele. Foi a falta de arrependimento real. Foi o egoísmo. No dia seguinte, esperei ele sair para o trabalho. Voltei para casa e tirei tudo dele do quarto. Roupas, livros, perfumes. Coloquei tudo na sala. Desde então não falei com ele. Não respondi mensagens. Não atendi chamadas. E desde então, não consegui levantar da cama. Os dias passam e tudo o que consigo fazer é lembrar. Lembrar dos aniversários que passamos juntos, das cartas que ele me escreveu quando fiz 18 anos, das vezes que dizia que eu era a melhor parte da vida dele. E agora eu me pergunto: foi tudo mentira? Ou ele simplesmente mudou e eu não percebi? O que mais me dói é pensar que talvez ele sempre tenha sido assim, e que fui eu quem insistiu em ver apenas o lado bonito. Talvez eu tenha romantizado demais. Talvez tenha confundido o cuidado com conveniência. Amigos me dizem que eu sou forte por ter me afastado. Mas eu não me sinto forte. Me sinto sozinha.
perdida, com medo do que vem depois. Porque quando você passa quase metade da sua vida com alguém, perde a noção de onde o outro termina e onde você começa. Não sei se um dia vou conseguir perdoar. Não sei se devo, só sei que agora o que me resta é reconstruir, lembrar quem eu era antes dele, redescobrir quem eu posso ser depois e torcer para que um dia essa dor que parece sem fim se transforme apenas em memória.